Oba, boa noite. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, desculpa, beber um pouquinho d'água aqui para... Muito seco, Brasília. Bom, gostaríamos hoje de fazer uma reflexão junto com vocês sobre a questão da obediência, da resignação constante lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no 9º capítulo, lá no item 8. Vamos então analisar juntos e nessas reflexões procurarmos aprender um pouco com o Espírito Lázaro, que também trouxe aquela belíssima mensagem sobre a questão do dever. Não é para agora, não vamos estudar em outro momento, mas vamos estudar exatamente obediência e resignação. Eu fiz aqui um pequeno roteiro para que nós possamos refletir, todos nós refletirmos juntos. Obediência e resignação num planeta onde os espíritos necessitam ainda de processos que envolvem provas e expiações, onde ainda estamos bastante fincados, bastante enraizados aos processos, às vezes, de extremismos, é um tema a ser melhor refletido por todos nós, a fim de podermos vivê-lo, experimentá-lo em nosso dia a dia de forma consciente, permitindo um crescimento espiritual efetivo diante do tema obediência, resignação. Aí nós precisamos conceituar. Nós entendemos muitas vezes, de uma forma equivocada, a questão da obediência como uma atitude passiva, ou seja, diante de uma autoridade qualquer, de uma forma passiva nós reagimos ou agimos de uma forma realmente subalterna, subserviente. Isso vai acontecer muitas vezes na vida diária, desde criança, né? Seja com o pai, com a nossa mãe, um chefe, quando nós estamos no serviço profissional, o marido, a mulher, e assim vai, padres, líderes espíritas, pastores, alguns gurus, né? Enfim, há aquela atitude passiva, né, de uma obediência diante de um dirigente, diante de um policial, de um político, assim vai. Vamos analisar isso daí. Mesmo que a exigência desta autoridade, aqui que eu citei, guru, dirigente, político, padre, marido, mulher, chefe, pai, mãe, não importa, né? Mas se aquela exigência, em face dessa obediência, for incompatível com os valores espirituais que estão gravados em nossa consciência ou em nosso sistema de crenças, muito frequentemente nós distorcemos também o entendimento acerca do que significa ser resignado, obediente, interpretando resignação muitas vezes como um ato de abandono diante dos desafios, ou de tibieza, ou até de covardia, né? Entregando ao próximo, aos espíritos ou a Deus, a responsabilidade pelas nossas decisões, pelas nossas resoluções, pelas nossas superações. O que é que vai acontecer conosco? Ficaremos demorando-nos muitas vezes em situações muito deploráveis de sofrimento, de carência, de doenças, de lesões morais, lesões psicológicas, lesões mentais, e aí, ao mesmo tempo, pelo próprio processo de amadurecimento no campo moral, no campo intelectual, nós procuraremos buscar as afirmações da nossa personalidade, da nossa individualidade. Somos, todos nós somos ou estamos numa individualidade dotada de razão, estamos numa personalidade dotada de vontade, efetivamente livre, para escolhermos os caminhos e escolhermos também os desafios. E essas estradas, esses caminhos, essas nossas escolhas, dessas experiências que nos levarão à evolução intelectual e moral, e ao mesmo tempo somos naturalmente responsáveis, obviamente, pelas consequências advindas de quaisquer escolhas, ou boas ou menos boas. Esta verdade, ela está inscrita exatamente já em nossa consciência, conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 621. Considerando isso, né, levando-nos a essa busca constante de afirmação do nosso ser,
procurando saber como é que funcionam essas leis divinas da consciência. Nesse exercício, evidentemente, diversas vezes vamos nos deparar com situações que nós julgamos como incompatíveis com os valores de crenças que nós adotamos. Isso pode ser também muito comum. Nós temos alguns padrões de crenças, alguns sistemas de informações de crenças que nos dão, pelo comportamento e nessas certezas desses padrões ou sistemas de crenças, resulta um reflexo de comportamento. Então, na expectativa de sermos coerentes conosco, com a nossa, aspas, verdade, na ânsia de garantir a nossa própria razão, nosso raciocínio, a nossa escolha, muitas vezes, em nome desses padrões equivocados de crenças, nós adotamos ou muitas vezes agredimos, desprezamos uma pessoa, radicalizamos, ferimos, nos colocamos como eu sei mais do que você, faço uma comparação sempre me colocando numa condição superior e ainda nos deparamos com aqueles convites que Jesus e os Espíritos nos fazem permanentemente para que sejamos brandos, para que nos esforcemos pela paz, sermos pacíficos, portanto também pacificadores, mas isso, às vezes, na cabeça de um ou na cabeça de outro, soa como um contrassenso, uma incoerência, uma contradição. Como conciliar obediência com essa tal liberdade, com a minha liberdade de escolha, com o meu livre-arbítrio e a responsabilidade das consequências da minha liberdade? Como é que eu posso conciliar isso? Como conciliar a própria resignação, porque a obediência e resignação é o tema que nós estamos estudando, né, com essa liberdade de ser, de agir, considerando a lei do livre-arbítrio. É neste contexto, aparentemente irreconciliável entre a minha liberdade, meu livre-arbítrio, e a necessidade da obediência, em que momento a minha liberdade, essa obediência realmente é uma coisa que me favoreça, ou essa resignação é uma coisa realmente que é uma coisa racional, consciente. Então, nesse contexto aparentemente irreconciliável, que a mensagem de Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo, vem clarear um pouco mais a nossa compreensão, vem clarear um pouco mais as nossas mentes. Eu diria até que vem consolar os nossos corações, compatibilizando o que nos parecia incompatível diante da mensagem depois de lida. Ela está resumida numa frase magistral. Qual é a frase? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então nós vamos ver que ele usou um verbo para as duas situações, que é o verbo consentir. E para que nós possamos entender a chave dessa afirmação, no meu modo de pensar, é necessário entendermos o que significa essa concessão, ou seja, esse consentir. Segundo Lázaro, segundo os dicionaristas também, consentir significa aprovar, concordar, aceder. E numa acepção especialmente apropriada para o nosso tema, que é o que nós estamos estudando dentro de uma ótica espírita, significa exatamente estar em harmonia com. Isso chama-se consentir. Eu consinto se estiver em harmonia com, ou racionalmente ou sentimentalmente. Ora, a obediência de que nós estamos tratando, do Evangelho assinado por Lázaro, não é a que devemos a qualquer autoridade temporal. Não é isso que está sendo dito na mensagem. Mas a que devemos as leis divinas da consciência, como eu disse, questão 621. As leis divinas ou o código moral de lei que trazemos na nossa consciência. Aí sim, começarmos a pensar em obediência e resignação, considerando razão, sentimento, lógica, bom senso, ou se nós estamos apenas como robôs, robóides, que não pensamos, que não sentimos, está obedecendo a tudo e a todos em face das caracterizações de autoridade que essas pessoas nos passam. Traduzida por um alinhamento da individualidade em atos, em palavras, em ações, ou seja, de forma consciente com essas leis. Considerando então de que, para que eu possa me alinhar, né, na condição de indivíduo,
com meus atos, com as minhas palavras, com as minhas ações, de forma consciente, buscando saber como funcionam essas leis da minha própria consciência. E como o nosso tema é obediência, obedecer às leis da consciência e como elas funcionam. Resignação, se eu transgrido, se eu não sou submisso a ela, resignar-me, ter consciência que eu sou responsável por essa transgressão. Não há, portanto, uma anulação do meu raciocínio ou da razão. Sim, uma ampliação da consciência, que permite uma visão mais clara, uma visão mais apropriada da situação em algum momento em que se apresenta no nosso dia a dia. De forma que a nossa escolha, ela passa a ser uma escolha consciente. Ela passa a ser uma escolha comprometida com as consequências que advirão, tanto para os outros como para nós mesmos, que é uma lei, que é a lei de causa e efeito, que é uma lei profundamente moral. O mesmo se dá em relação, ou relativamente, à resignação. A própria resignação, considerando o que nós falamos de obediência, para analisarmos a questão da resignação, não quer dizer acovardamento, tibieza moral de nossa realidade essencial. Muito ao contrário, é exatamente termos a coragem do enfrentamento consciente, de um enfrentamento pacífico de todas as experiências difíceis que nos visitam. E quando eu uso o termo coragem, é exatamente agir com o coração, porque a palavra coragem pode ser interpretado como cor, coração, agem, ação com coração. Na certeza de que todas as experiências difíceis são, e todas elas mesmo, são apenas construções nossas, são escolhas nossas, em função até das nossas imperfeições, das nossas impurezas, que podem, devem ser reparadas, que podem, devem ser superadas também e transformadas, como um convite, impulsionando o nosso crescimento, nosso amadurecimento, sempre eu digo no campo intelectual e moral, porque só evoluímos se nós conseguirmos exatamente a convergência desses dois pontos, dessas duas asas, né, que é a capacidade intelectual, que é a capacidade moral. É o sentir e o saber. Obediência e resignação, como nós estamos discutindo aqui, portanto, não tem qualquer relação com passividade diante dos fenômenos da relação com o outro. Ao contrário, exigem atitudes que eu chamo de proativas, atitudes firmes de nossa parte. A partir do momento em que este entendimento da proatividade firme de nossa parte diante do outro, quando eu começo a penetrar de uma forma profunda no âmago de nossa realidade essencial, essas lutas externas, né, elas acabam sendo para mim, e traduzida por mim mesmo, convites para agir de uma forma coerente com as determinações, com as regras, com as normas, com os ditames dos códigos moral de lei da nossa consciência. Agora, como funciona esse código moral? Que leis são essas? Bom, a maior das leis que trazemos inscrita na consciência é a lei do amor. Todas as outras leis, elas derivam da lei do amor. E até se faz exatamente uma menção de a lei do amor ter 3 dimensões, que é o amor, justiça e a caridade. E todas as demais virtudes e leis, elas procedem exatamente do amor, da justiça e da caridade. Desta forma, poderemos então, enfim, aceitar o convite há muito tempo feito pelo Mestre Jesus, invariavelmente renovado permanentemente pelo Espiritismo, ou seja, que sejamos mais do que pacíficos, pacificadores. Que sejamos muito mais do que amigos da paz, mas sejamos agentes da paz. É um pouco diferente. Já não nos sentiremos distantes do Criador, sentiremos como seus filhos. E, por já refletirmos em nossos atos, nossas escolhas, nossas ações, nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, em obediência às suas leis inscritas na minha consciência. Isso é extremamente importante. As leis não estão nos livros, as leis não estão no orador espírita, no padre, no sacerdote, no pastor, não. As leis estão inscritas na consciência de cada um de nós. Pelo autoconhecimento, nós vamos saber como funcionam essas leis e como eu me submeto ou não a elas e quais as consequências de ambas as situações, em obedecendo e em não
obedecendo. Reflitamos de uma forma mais intensificada as lições trazidas pelos maiorais do mundo espiritual, os bons espíritos, sempre buscando exercitar as virtudes que já trazemos em nosso ser essencial, que somos. Isso é que vai dizer, né, que já trazemos luz, porque nós já somos luz, já trazemos a paz, porque já somos a paz, já trazemos a harmonia, porque nós somos a harmonia, tudo isso em latência. Então isso já existe em latência, a semente já existe em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos o que é o espírito, os espíritos responderam que o espírito, me perdoe o jogo de palavra, uma chama divina, uma fagulha divina. Então nós já somos chamas, nós somos luz. É claro que ainda é uma condição reduzida, mas nós vamos ampliando essa luz à medida em que vamos, através de milhares de reencarnações, progredindo, intelectual e moralmente. Então reflitamos de uma forma mais intensa sobre isso, buscando exercitar essas virtudes que trazemos na consciência. Porém, vamos na hipótese. Hipoteticamente, se um confrade, um amigo de serviço, qualquer pessoa na rua, né, venha nos golpear com uma deseducação, com uma grosseria, nos ferindo, né, como é que nós deveríamos agir? Com resignação. O detalhe é que, naturalmente, nós não deveremos contra-golpeá-lo, porque o contra-golpe, normalmente de nossa parte, tende a ser na mesma dimensão, com as mesmas repercussões do golpe sofrido. Então, naturalmente, não o contra-golpeando, ou seja, para eu contra-golpear é você deseducado, você grosseiro, então nada disso. Ou seja, se nós temos consciência de que não se rebate o mal com o mal, a violência com a própria violência, se nós já temos consciência da situação em que nós estamos vivendo, desafio, alguém me ferindo, alguém me golpeando descortesmente, né, no nível mais profundo de entendimento, nós vamos trabalhando exatamente os valores espirituais que já abraçamos. Já tendo um convite da própria vida, da própria experiência com aquele que supostamente é um inimigo em potencial, porque está me maltratando, mas não vê-lo como tal, mas vendo exatamente como alguém que está me convidando a exercer as virtudes que já existem na minha consciência. Então, se já temos consciência da situação no nível mais profundo, aí vai a questão de aprofundarmos o nível do autoconhecimento, do autoentendimento. Considerando esses valores espirituais, se conseguirmos agir nessa situação sem impaciência, ou seja, longe da impaciência, e com amorosidade, nós estaremos exercendo a virtude da resignação. A pessoa me feriu, mas serei resignado, não passivo, mas resignado. Serei proativo. Mas, obviamente, pelo fato de não rebater, não contra-golpear, não insurgirmos nem contra a agressão e nem contra o agressor, isso também não impedirá, de forma nenhuma, que nós, na proatividade, venhamos a agir proativamente. Ou seja, para que o agressor se detenha também na própria grosseria. Como é que isso aconteceria? Vejamos, no próprio Evangelho de Jesus, que muitas vezes o próprio Cristo foi firme na condução de vários diálogos e ou outras muitas situações, porém, em momento algum, Jesus agredia. Mas ele era, muitas vezes, bastante enérgico em algum momento, na sua proatividade. Como dissemos, a resignação, ela precisa ser proativa, ou seja, nem inativa, nem reativa, porque a reação ela é perigosa. A reação, ela chega depois, ela vai chegar atrasada, porque toda reação é alguma coisa que nós não nos preparamos para passar. Quando você se prepara, você não reage, você sempre vai agir, porque você já tem um planejamento traçado das possibilidades do que pode ocorrer. Então você vai estar sempre agindo, isso chama-se proatividade. A reação está chegando sempre atrasada de um planejamento, né? Portanto, a resignação não impede a ação firme, muito pelo contrário. A resignação, ela até nos convida, né, ou nos requer uma atitude corajosa a partir do amor. Quando eu falo corajosa, repetindo, para não esquecermos e manter exatamente a lembrança que eu falei anteriormente. Coragem é agir com o coração. Cor, repito, é do latim coração. Cor é do latim, que quer dizer coração. Então, agir corajosamente a partir do amor.
é você apequenar-se sem perder a altura. Isso é que é maravilhoso, você se apequenar sem perder a altura. Você não se apequena, mas você consegue realmente, nesse momento de conflito, usar a força proativa da luz que você já está construindo em você, envolvendo o seu agressor. Não desejando o mal, num contragolpe, aquele que te quer o mal. Aí você neutraliza o processo, resignadamente. Então, por exemplo, podemos conversar com esse agressor, não podemos? Esse que me agrediu, que foi descortês, foi deseducado. Não podemos mostrar da sua descortesia, que ela é censurável diante de qualquer pessoa, não diante de nós, mas de qualquer pessoa. Então, nesta linha de conduta, temos, aí eu diria, o dever, que o próprio Lázaro tem uma mensagem no Evangelho maravilhosa sobre o dever, como o aguilhão da consciência e exatamente o guardião de nossa probidade interior. Mas, de qualquer maneira, o que nós estamos falando é que nessa linha de comportamento, de conduta, nós temos o dever de alertar para que esse agressor, esse que nos ofende, tenha mais cuidado no relacionamento entre nós, né? Para que ele possa até nos ouvir, se for possível, verbalmente falando, porque todo verbo, toda minha fala, ela é uma decodificação do pensamento. Se eu estou com um pensamento equilibrado, eu posso realmente explicar para ele que essa nossa relação pode ter problemas, pelo menos um maior afastamento em algum momento e menos confiança, assim vai acontecendo, né? Então, se o agressor nos ouvir, nós dois vamos crescer, com certeza. Agora, se ele não quiser ouvir, continuar na sua agressividade, ao invés de ficar com raiva, eu vou envolvê-lo com este amor, essa coragem amorosa, né? E nós estaremos em paz com a nossa própria consciência, em legítimo estado de resignação. Isso chama-se resignação, isso não é acovardamento. Se alguém passa por uma expiação, pelo processo provacional, que a Terra é uma terra de prova e expiação, repleta de muita dificuldade, física, moral, espiritual e assim vai. Se ao invés de fazer reflexões da situação, resignar-se, ou seja, se ao invés de ele aceitar no sentido de não se acomodar, aceitar no sentido de compreender a situação, desafio, né? As situações, normalmente para o ego, as situações desagradáveis o ego não gosta, mas a essência gosta, porque exatamente as situações mais desafiadoras é que potencializa a luz que nós somos em essência, que é a da própria consciência. Mas se ele fizer o contrário, sentir-se como um coitadinho, que é o que mais acontece, como uma vítima, né, da vida, o que ele está fazendo com ele? Está embaraçando a sua caminhada. Ou seja, ele está passando pela expiação, está passando pela prova, e normalmente são repletas de alguma dificuldade físicas, morais, econômicas, espiritual, mas se ele não fizer uma reflexão dentro do princípio de resignação, ele sentir-se um coitadinho, vem o coitadismo, o vitimismo, né? Ou seja, como uma vítima da vida, ele simplesmente está embaraçando mais a sua caminhada, a sua própria caminhada. Estarmos na condição de expiação ou de provação na Terra, é natural, que é o estágio que nós estamos, não quer dizer, essencialmente, que estejamos numa posição de vítima, nunca. E coitadinha também. Por quê? Expiação, prova, é um mundo, nós precisamos das provas. Não há como nós depurarmos-nos moral e intelectualmente sem as provas. As expiações são provas impostas, coercivas, ou seja, compulsórias, mas tudo são provas. Precisamos ter essas provas, por isso a necessidade da reencarnação. Então, as provas e as expiações, elas não nos impedem de sermos resignados. Pelo contrário, até nos convidam à resignação. Agora, se nos colocarmos nessa posição de coitadismo, né, de vitimismo, repito que a situação ela não será resolvida de forma fácil, ou seja, haverá uma complicação. Primeiro, porque estaremos retirando de nós mesmos a própria responsabilidade pelo que nos está acontecendo, porque nada nos acontece por acaso. Nos estatutos de Deus não há espaço para o acaso. E até dentro dessa consciência maior de ser responsável pelo que me está acontecendo, eu encontrar força em mim e possibilitar mudar a situação, mas através de mim e do meu esforço, de uma decisão consciencial para a realização. Então, esse é o caminho. Eu tenho que decidir para realizar, mas para isso eu tenho que idealizar. E a idealização a princípio do termo, é a resignação.
E dentro da resignação, no momento em que eu vou lutar pela resignação, que já é uma idealização, eu vou decidir vivenciar a resignação. E a partir disso eu realizo, eu vou para a ação. Então são 3 movimentos importantes para podermos sobrepor todos os desafios, como eu falei agora mesmo, alguém me ofender até nessas horas, podemos agir de uma forma resignada, mas proativamente. Se eu não me esforçar, porque reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pelo seu esforço para exatamente dominar as suas más ações, né? E isso é muito importante, porque se reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más ações, esforçar-nos, disciplinar-nos, né? E, evidentemente, se eu vou me esforçando, ou se eu não me esforço, por exemplo, e não quero me responsabilizar pelos resultados das minhas escolhas, ou mais escolhas equivocadas, e manter-me na preguiça moral, o que eu posso esperar? Eu não poderia obter bons resultados. Então, todas as dificuldades, todos os desafios da nossa vida, todos, sem exceção, que se nos apresentam no dia a dia, são convites da vida, não são punições. Deus não pune. Não há no Estatuto de Deus o termo punição. Não existe punições. Nós é que nos punimos. Mas aí é outro problema, porque a gente quer se colocar no lugar de Deus, já que Deus não pune, eu me puno. Quer dizer, eu quero ser onipotente. Se Deus é onipotente e não pune, eu não tenho onipotência para querer criar a lei da punição, né? Isso é uma lei muito mesquinha do nosso mundo egóico. Mas, de qualquer maneira, todas as dificuldades, todos os desafios que se nos apresentam, vêm nos convidar a ampliar a luz do qual somos em essência, explodir em nós o potencial de luz que eu poderia chamar de amor que já existe em nós. A luz é o amor. Todos nós já em latência temos o amor. O amor já existe, o amor é em nós, porque nós somos o amor. Viemos do amor, somos amor. Agora estamos em aperfeiçoamento. Nós não somos seres perfeitos, estamos em aperfeiçoamento para a eternidade. Ainda estamos muito próximos da ignorância, ainda da condição de simplicidade, em termos de maior expressão de conhecimento das coisas angelicais. Até alguns trilhões de anos distante de nós. Todas as dificuldades, repito então, seja por expiação, seja por um processo provacional, quando nós nos responsabilizamos pelas nossas escolhas, nós acionamos em nós mesmos esse poder, essa força autoevolutiva, somada à força endoevolutiva, que é a lei da evolução, né? Aí vamos trabalhar a coragem, a nossa capacidade, ou então nos capacitar para superar, exatamente porque nós temos força e possuímos essa força para superar todas as provas e as expiações. Não tenhamos dúvida nenhuma disso, pois, além do amor, a dor também é uma grande educadora. A dor é um convite também. A dor, no mundo físico, no mundo de expiação em prova, no mundo de nossas inferioridades morais na Terra, a dor, eu diria que é até obrigatória, no momento, porque é um convite ao nosso crescimento. Agora, quando eu não aceito o convite da dor, eu transformo em sofrimento. O sofrimento já é uma escolha. Então, o sofrimento já é a rebeldia diante do convite da dor para o meu crescimento. Então, a dor, todo mundo passa por ela. Não há exceção na face da Terra, nos padrões de vida terrena, que não passa pela dor, como um convite para o nosso crescimento. Então, a dor é a nossa grande educadora e nos convida, com Jesus, a aprender a potencializar em nós mesmos, né, brilharmos a nossa poderosa luz do amor. Então, a dor nos convida ao amor. E ao invés de nós buscarmos o amor, nós vamos, pela rebeldia, transformar a dor em sofrimento. Aí vem um vitimismo, vem um coitadismo, eu não mereço, eu sou mais do que os outros, tal, quer dizer, totalmente ignorante diante dessa realidade. E eu estou falando em resignação e obediência, obedecermos às leis divinas. Que possamos compreender, então, o convite da dor, resignando-nos para superarmos, a fim de transformarmos todas as situações, todas as nossas relações da nossa vida com o outro, né, em experiências, pelo menos em exercício, em disciplina, em esforços continuados, perseverantes, pacientes, disciplinados, do amor. Ou seja, experiências amorosas de crescimento intelecto-moral. Usar sempre a amorosidade, que eu disse, se eu sou luz, buscar um pouquinho dessa fagulha de luz que eu já sou, que é o próprio amor,
para que as pessoas possam ser contaminadas por esse amor. Isso não é uma ilusão, nem quimera, isso aí é uma realidade, foi Jesus que nos ensinou. Considerando então essa realidade, retornamos à questão de Lázaro, que afirma que a obediência é a resignação, ou melhor, a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras dessa amorosidade, dessa doçura. E são muito ativas, são muito proativas quando eu trabalho em mim exatamente a amorosidade, o respeito, a tranquilidade, né? A serenidade, que é uma conquista, não cai do céu, não se compra em shopping center. É uma conquista, é o exercício disciplinado do pensamento, que é transformado em sentimento e em emoções que já são viscerais. Toda emoção ela já é física. Mas toda emoção já passou necessariamente pelo sentimento, e todo sentimento se transforma em emoção, e todo sentimento já é reflexo do pensamento. E o pensamento é o elemento básico do meu mundo mental, daqueles padrões de crenças ou limitantes ou proativas. Então todos nós temos padrões de crenças, né? Uns acreditam uma coisa, outros acreditam, mas muitas crenças nossas são limitantes. Nós precisamos construir crenças proativas, crenças que nos impulsionem para cima e para o alto, né? Para a frente e para o alto. Se bem que nós, erradamente, confundamos com a negação do sentimento e da vontade. O quê? A obediência como se fosse exatamente a negação do sentimento e da vontade. Não. Obediência é o consentimento da própria razão. A resignação, como diz o Lázaro, né, é o consentimento do coração. Olha o verbo consentir. Né? Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Na prática, o que acontece quando nós estamos diante de uma criança e nós deixamos essa criança fazer o que quer? Ou seja, o que acontece a essa criança que é sempre atendida nas suas manhas, nas suas rebeldias, nas suas exigências, estão fazendo um monstrinho, que mais tarde são monstros maiores que vão para a sociedade e se tornam verdadeiros sociopatas. Mas na prática, evidentemente, nós não estamos fazendo um ser humano. Se nós atendermos a uma criança que é sempre exigindo com as suas mães aquilo que ela quer. Torna-se totalmente autoritária com o tempo. Essa criança se torna egocêntrica. Ou seja, como egocêntrica, ela em nada cederá por imaginar-se o centro de todas as atenções. Então, isso acontece com a criança. E nós somos crianças também espirituais. Egocêntricos também. E considerando isso, Deus nos ama e quer o nosso bem. Por nos amar, Ele nos dá a oportunidade de crescermos com equilíbrio. Portanto, Ele não nos dá tudo o que nós desejamos. Ele vai nos dar, vai nos ceder aquilo que nós necessitamos. É a lógica da vida. Para não ficar igual aquela criança mimada em que o pai dá tudo o que ela pede. Vai virar exatamente uma autoritária, uma egocêntrica. Deus não nos quer egocêntrico. Ao contrário, trabalhar em nós o alocentrismo, ou seja, estar um pouco também preocupado com o próximo. Por isso que a maior lei é amar-se amando o outro. Isso chama-se o alocentrismo, e não o egocentrismo. O Espiritismo, ele mostra-nos que as nossas aflições têm causas anteriores, de vidas passadas. E também, com certeza absoluta, as nossas aflições também têm suas causas na vida atual. Ele vai explicar isso no capítulo 5. Causa das aflições. Então, aflições, elas são criadas por nossos desleixos, pelas nossas irresponsabilidades em relação às leis divinas que estão na própria consciência, que vão gerando débitos, e esses débitos que necessitam ser quitados nas séries de reencarnações. Deus nos dá quantas vezes forem necessárias a oportunidade de recomeçar a experiência em novos corpos. Não é uma ou duas, não, Ele vai nos dar quantas forem necessárias. Porque o sofrimento cansa, e nós fomos criados para a pura e eterna felicidade, conforme consigna a questão 115 do Livro dos Espíritos, com muita clareza. Todo ser humano, sem exceção de um ser humano, tem um destino, né? E o nosso destino é a pura e eterna felicidade. Adolf Hitler chegará lá. Ainda que leve mais tempo, porque dizem que uns vão mais rápido, porque se nós fomos criados simples e ignorantes, em busca da verdade, uns chegam mais rápido, outros demoram mais porque murmuram contra as leis divinas da consciência, são aqueles que são rebeldes. O Hitler e outros, infelizmente, se rebelaram muito contra as leis de Deus e pelo ódio viveram um pouco. Mas isso não quer dizer que eles não foram criados para a luz, eles foram, e o amor existe nele também em latência.
E mais cedo ou mais tarde, que seja daqui a 200 milhões de anos, ele vai realmente encontrar ou reencontrar o caminho da luz, porque ele foi criado para isso. E um dia chegará a pura e eterna felicidade, porque todos fomos criados para isso. Isso é maravilhoso, isso é profundamente consolador. E muito bem explicado na questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, o que nos permite, essas reencarnações, rever caminhos, aprender, crescer, né? Rumo, como eu disse, a pura e eterna felicidade. Jesus, para nós espíritas, é um modelo. Jesus, para nós espíritas, é um guia. Mas Jesus não tem que ser imitado. Porque acham que para seguir Jesus tem que imitá-lo. Como tem também os plagiadores de cantores, de artistas, etc., que querem plagiar Jesus. Jesus não precisa ser imitado. Ele precisa ser modelado. Modelado, existe uma técnica de modelagem. Modelagem é o esforço que nós podemos fazer, sabendo que Jesus, quando esteve entre nós, os humanos, embora espírito puro, não perdeu a sua pureza, porque o puro pode tudo, o superior pode tudo, mas ele se humanizou. De alguma forma, ele esteve entre os humanos sem perder a pureza. E o que ele ensinou não pode ser inalcançável por nós, senão ele seria um farsante, seria um mentiroso. Porque o que ele fez durante um período apenas de 3 anos de vida pública, que registrado, aquilo que pelo menos foi registrado, e que chegou a nós como dados sagrados, dentro da sacralidade dos livros que foram compostos, compilados, independentemente de religião, mas os espíritos confirmam que em algum momento os espíritos superiores compilaram alguns episódios importantes da vida de Jesus, que foram registrados nos evangelhos, mas percebam bem, Jesus, ele é o que nós chamamos de arquétipo da perfeição, mas da perfeição possível da vida terrena. Porque se Jesus trouxe para nós o que ele fez, se nós não pudéssemos fazer, ele seria, repito, exatamente um artista, né? Estaria apenas enganando a gente. Outro detalhe importante, ele chegou em Mateus a afirmar de que nós poderíamos fazer o que ele fez e mais do que ele fez. Isso foi ele que afirmou, conforme o que está traduzido lá. Mas, independentemente disso, ele é um modelo a ser modelado, ele é um guia, é o nosso caminho, verdade, a nossa vida, é a nossa referência, é a nossa inspiração. Mas não é aquele Jesus que está fora, criado por vários teólogos, não. É o Jesus, é o Cristo interno. Como eu disse, nós somos luz, é o Cristo, nós somos Cristos também. Em essência, chegaremos à condição de Jesus. Seja trilhões de anos, repito, não estou preocupado com o tempo cronológico, porque nós fomos criados para isso. Então já trazemos a essência do Cristo em nós. Então, como o nosso modelo é nosso guia, o nosso exemplo maior de resignação, também exemplo de submissão à vontade de Deus, nos auxilia com as suas palavras, que geram em cada um de nós o que eu chamo de uma poderosa energia para o fortalecimento desses nossos esforços para avançarmos gradualmente. Ninguém conquista do dia para a noite a completa iluminação. Existem, se for necessário, milhares de reencarnações para isso. O que nós não podemos é nos acomodar, é entrar na inércia e aí realmente, por preguiça moral, não nos esforçar. O esforço é importante, mas não a repressão. Nós estamos falando de resignação e obediência. Obedecermos às leis divinas da própria consciência. E a obediência de acordo com o uso da razão e do coração, como diz o Lázaro. Isso é importante nós discutirmos aqui. O exemplo de Jesus ensina-nos que a submissão à vontade de Deus é, no fundo, uma forma de verdadeira libertação de nossas tendências inferiores. Então, nos submetermos às leis de Deus contidas em nossa própria consciência é exatamente a nossa libertação do ego, ou dos egos. O que é isso? Nós temos 2 movimentos psicológicos estranhos em nós, né? Mas é compreensível pela nossa imperfeição. É o ego evidente, que é aquilo que você vê, o Jorge é irritado, o Jorge é vaidoso, isso é o ego evidente, né? O Jorge parece ser bonzinho, o Jorge parece ser calmo, isso é o ego mascarado. O que é isso? O ego mascarado é toda a repressão ao ego evidente. E o que mais nós vemos é o ego mascarado. As pessoas aparentam bondade, aparentam humildade, aparentam honestidade, aparentam grandeza, aparentam um excesso de intelectualidade. Tudo aparenta. Tudo ego mascarado. O ideal é trabalharmos no equilíbrio, porque ora é um pêndulo. Ora nós estamos no evidente, ora nós estamos no mascarado, na sociedade em que nós vivemos. O ideal é priorizar o processo de iluminar essas sombras, ou evidente ou mascarada, que é o nosso mundo egóico, que ainda vai nos acompanhar também, como eu disse, durante trilhões de anos. Isso não vai ser esmagado, não. Mas ir aos poucos ressignificando, exatamente num processo
possível de fecharmos uma gestalt, ou seja, uma imagem possível de uma fusão entre esse mundo sombrio, que é a nossa sombra egóica, e a essência de luz que somos nós, o amor que já existe em nós. Isso é possível. Isso eu estou dizendo porque, como Jesus disse em algum momento, eu e o Pai somos um, porque a identidade dele com Deus era tão intensa, porque é um espírito puro, um dia também nós falaremos a mesma coisa. Eu e o meu Criador somos um, porque vamos crescendo e eu vou, nessa fusão dessa sombra, já não será mais sombra, já estará fundido com a essência de luz que eu sou. Aí eu já vou me identificar com o Criador. Aí eu posso dizer, como Jesus disse, depois de alguns trilhões de anos de evolução, eu dizer exatamente a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Ou seja, há uma profunda sintonia, identidade, identificação com o Criador em mim. Considerando isso, o próprio Emmanuel, em relação à submissão, à obediência, ele afirma que só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Aí vem a questão da lei do dever. Então, se Emmanuel faz uma afirmação de que só existe verdadeira liberdade, como eu disse lá, em termos de Jesus a ser modelado, na submissão às leis de Deus da própria consciência, nessa submissão há um dever fielmente cumprido. Então, se nós estamos cumprindo ou não estamos cumprindo, isso é conosco. Nós vivemos um pêndulo, ora cumprimos, ora não cumprimos. E às vezes mascaramos, fingimos que cumprimos. Aí é um problema nosso, por alto engano, nós estamos no pior dos caminhos, embaraçando a nossa caminhada, né? Temos que ser verdadeiro. A virtude da verdade tem que nos acompanhar o tempo todo. Diante disso, que estamos refletindo com vocês hoje, todas as vezes que nós pararmos para pensar, refletirmos em relação à obediência ou em submissão sobre esses temas que estamos aqui propondo, entendemos que obedecer jamais será um gesto de humilhação. Porque você vai obedecer baseado ou na razão ou na emoção. Na razão ou no coração. Aliás, o nosso cérebro, diga-se de passagem, já tem 2 hemisférios muito maravilhosamente bem construídos. Pelas nossas várias experiências no campo emocional, no nosso campo racional também. Então, do lado esquerdo, do hemisfério esquerdo, a questão muito racional, muito concreta, a região mais direita do hemisfério direito, as questões mais emocionais em nós. E o ideal é equilibrar tudo isso para que nós possamos raciocinar e pela emoção também indo crescendo, para que possamos refletir em obediência e submissão, entendendo que obedecer não é gesto de humilhação, mas de concessão, de uma compreensão da necessidade dessa submissão. Aqueles que carregam na alma esse impulso da oposição, da prepotência, e, desse modo, a obediência entre eles não é uma coisa bem vista, exatamente porque eles alimentam esse impulso de oposição, de prepotente que são, né? Aí, o mau exemplo acaba vindo na própria família, por isso que criam esses seres que não aceitam muito a questão de que obedecer é uma humilhação, ou seja, aqueles pais que ordenam, nem pedem aos filhos, né, obediência, quase sempre estão em clima de briga, de imposições aos filhos, os filhos ficam até retraídos, sequer conseguem falar, né, por causa de alguma disfunção familiar, os filhos são absolutamente castrados. Quantos filhos sofrem as castrações dos pais? Pais castradores, né? Me obedeça, se não obedecer, realmente são violentados em todo sentido, ou emocional, ou moral, ou fisicamente. Talvez por isso, a ideia de obediência costuma estar associada a uma ideia de humilhação, até por uma questão de má formação educacional. Nada obstante, o que nós no Espiritismo aprendemos com os grandes mestres, inclusive também da humanidade, é que a obediência tem respaldo no discernimento, que a obediência tem respaldo na nossa razão, que a obediência tem respaldo na nossa amorosidade, que a obediência tem respaldo no nosso equilíbrio, na nossa placidez, né? Na nossa aceitação consciente. Obedecer é estar de acordo com a razão. Não é nos humilhar, não é fazermos o que os outros queiram, não é nada disso. Mas é a percepção, é perceber exatamente a importância daquilo que nós iremos fazer. Ainda que em obediência, mas essa percepção exata, até da importância daquilo que por obediência ou submissão nós venhamos a fazer. Obediência, ela então tem, repito, esse respaldo racional. Se nós obedecemos sem raciocinar, naturalmente, essa obediência fará com que eu pratique automaticamente alguma coisa
em que me levará a um gesto de fanatismo ou de cegueira. Isso acontece com religiosos fanáticos, né? Obedecemos sem raciocinar. Isso é um gesto de fanatismo. Até mesmo os convites religiosos é para uma submissão às ordens das leis divinas, mas sem o pieguismo, sem humilhação, mas com consciência. Se nós obedecemos sabendo o que nós estamos fazendo na obediência, sem dúvida alguma, é a mais notável atitude consciente. Considerando, então, essas nossas palavras, que possamos refletir, agradecendo profundamente a atenção que possam nos dar e que elas sirvam de reflexões diante daqueles desafios e das provas ou das expiações, e ao invés de colocarmos o tempo todo como vítimas da vida ou como coitadinhos buscando como ganhos secundários, né, a atenção especialzinha de um e de outro, vamos nos tornar mais autônomos, trabalhar pela nossa autonomia de uma forma consciente, racional, inteligente, tendo Jesus como referência, caminho, verdade e vida, temos eles exatamente como alguém que nos convidou a exercitarmos gradualmente as virtudes que ele nos veio ensinar. Mas isso gradualmente, sem pressa, sem pressão, sem exigência, sem negligência, mas com responsabilidade. É o tema para nós, que nós possamos então refletir sobre tudo isso e que Jesus nos abençoe a todos esses propósitos sinceros de forma gradual, sem pressa, mas acelerando nossos passos para estarmos em contato com a pura e eterna felicidade em algum momento, que pode começar agora, relativamente, eu já posso sentir felicidade agora. É só praticar exatamente, obedecendo, submetendo ao convite de Deus de resignar-me, de ser humilde, de humildar o meu orgulho, de amansar a minha rebeldia, me colocar como aprendiz da vida, e aí realmente fica mais fácil, o fardo fica mais leve e nos tornamos pessoas muito melhores, né? Até para os outros, sobretudo. As pessoas vão se sentir bem conosco, se sentem felizes conosco. Isso é muito bom. Há uma empatia mais forte, né, entre nós quando nós irradiamos o verdadeiro amor. Que Jesus nos abençoe.